E estamos com o Verdade em Pauta da nossa semana. Na semana passada, falamos aqui, né, com o Douglas Tax Fonseca e o irmão dele, o Tito, né, dizendo até que não é comum dois irmãos pensar politicamente da mesma forma, agir politicamente igual. Claro, ter irmãos, um é da direita, outro da esquerda, outro é do centro, outro não é de nada, né? E nesse caso, os dois sempre fizeram política juntos, né? E daí falamos sobre a manifestação que houve no domingo, que eles estavam coordenando. Hoje nós vamos conversar somente com o Douglas, o Tito nós vamos conversar com outro assunto mais alguns dias aí, para fazer uma avaliação, né? Ele na coordenação, como é que viu, eu acho que poderia ter tido mais gente, mas o importante é que a cidade marcou presença, não é, Douglas? Eu acho Sem que dúvida. E o trabalho de vocês na coordenação, porque de repente quem está de fora, né? Não, olha, foi pouca gente, foi muita gente e tal, mas coordenar uma manifestação pública não é fácil, porque de repente aquela história sabe como começa e não sabe como termina, né? E o Douglas, quando tem tido essas manifestações, a coordenação tem sido sempre de você, né? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos sempre envolvidos aí. Como é que você avalia? Acha que poderia ter tido mais gente? Bom, sempre, claro, a gente quer que tenha quanto mais gente possível. Né? E isso é muito importante. Algumas pessoas dizem, não, mas esse troço de manifestação não adianta nada e tal, já fizemos um monte de coisa. Cara, muita gente não lembra ou nem sabe, ou é desinformada, que você sabe por que nós estamos podendo por que hoje tem uma Lava Jato funcionando e pondo empresários, grandes empresários na cadeia, que ex-presidentes na cadeia, como isso nunca se imaginou no Brasil. Nunca. Vocês sabem por que isto? Porque a Dilma, depois que nós fizemos a primeira manifestação, que teve mais de 1 milhão de pessoas na Paulista e o Brasil inteiro, e confusão, entendeu? Ela assinou essa lei, que é um pedido nosso, entendeu? Que permitiu hoje a Lava Jato está fazendo tudo isso que está fazendo. A delação premiada é do governo da Dilma. Isso. Tá, mas por que ela fez isso? Pela pressão do povo, do povo na rua. Então, não tem a pressão do povo na rua, é o que eles mais temem. E agora, Dail, aqui em Ponta Grossa, principalmente, nós tivemos uma adesão muito importante, que são dos motoristas de caminhão. Pois é, que eu queria fazer uma homenagem, porque eles salvaram a manifestação. Com certeza, eles ajudaram. A manifestação foi deles. Com certeza. Então, você veja, e outra coisa, eu sou agricultor, os agricultores resolveram se manifestar e tal, não sei o quê. Tudo bem, mas se manifestar nós até podemos. Mas fazer alguma coisa de emparedar o governo de uma hora para outra, nós não temos como. Tá? Ninguém vai plantar. Como ninguém vai plantar? Nós quebramos. Para nós poder emparedar o governo, nós temos que ficar 6 meses parado, sem plantar, para emparedar o governo. Qualquer outra atividade... Daí depois de 6 meses está todo mundo morto. Exatamente. Qualquer outra atividade que quiser emparedar o governo tem essa dificuldade econômica. Os fabricantes de caminhão querem emparedar o governo. Tá? Vão ficar... quantos meses tem que parar de fabricar carro, automóvel para emparedar o governo? Agora, motorista de caminhão, cara, eles já sentiram na carne como é que é a coisa. Uma semana de motorista parado é um desastre. O país para. Né? Então, eu acho que nessa manifestação nós tivemos a felicidade de contar com o apoio dos caminhoneiros. Tá? Inclusive, naquele movimento do ano passado, lá dos caminhoneiros, tá? Eu tive envolvido diretamente com eles, certo? Aquele pessoal ali da em frente ao Ubner ali, que estava acampado. Você montou lá um acampamento, né? Isso eu lembro. Mantia aquilo lá com comida, com alimento, com um monte de coisa e tal, né? Ajudava bastante. Porque eu conhecia a situação deles, realmente era complicado, né? E agora tivemos uma retribuição aí deles foi bonita. Um negócio muito bonito, né?
né? Então, isso somou bastante, porque é aquilo que eu te falei. A preocupação hoje do governo é motorista de caminhão. Porque se realmente eles pararem uma semana, aí é um desespero total. Não, desmontou o projeto do governo, o reflexo na economia, tudo. Parou o país. Exatamente. Né? E aí eu fiquei observando ali, né, na avenida, e eu só observei a Costa Teixeira com meia dúzia de caminhões, fez a parte dela. E as outras transportadoras? Pois é. Né? Porque Ponta Grossa é conhecida como a capital do caminhão. Né? Pois é, mas então você veja aí, ainda mais importante, né? Tudo foi caminhoneiro particular, entendeu? Certo. Autônomo. Entendeu? Autônomo. Quer dizer, é o autônomo que está sofrendo o problema, que está sofrendo as consequências e tudo mais. Né? E ele, porque de repente é o seguinte, se você vê lá uma transportadora lá, que tem lá 200 caminhões e tal, né? Vão dizer, não, o patrão mandou eles lá e tal, certo? Porque o patrão tem interesse, aquela coisa toda. Aí não, cara, foi proprietário de caminhão, mas se caminhão velho, caminhão judiado. Mas se cada transportador tivesse colocado 10 caminhões... nem fale. Né? Porque aí não era para protestar contra o governo, até porque o Bolsonaro é amigo dos caminhoneiros. Com né? certeza. E aí seria para mostrar pro Rodrigo Maia, mostrar pro aquele povo do Centrão, pro Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, vigarista, né? Que o Bolsonaro tem o apoio da população. Continua. Era para isso Exatamente. a manifestação. Agora, você vai dizer assim, né, tudo bem, não foi assim, podia ter sido melhor e tal. Agora, eu pergunto para você é bem mais velho que eu. Estamos jogando carreira aí. Alguma vez na tua vida você viu um apoio popular para um presidente depois de eleito? Não. Nem para o Lula você viu isso? Não, nem para o Lula. Entendeu? Né? Nunca na história do Brasil teve uma manifestação do apoio popular para um presidente eleito. Nunca. Apoiando que o presidente... O Collor pediu, e o povo pediu para sair de verde e amarelo, e o povo saiu de preto. Foi o fim dele. E outra coisa, apoiando medidas amargas. Claro. Essa história aí de apoiar a reforma da Previdência é uma medida amarga. Todo mundo vai sofrer as consequências e tal. E o povo saiu na rua para apoiar essas medidas. Sim. Apoiar o Sérgio Moro, entendeu? O anticrime. O anticrime, o pacote. E tantas outras coisas. Então, olha, eu acho que foi excelente, sabe? Foi muito bom. E daí eles, algumas transmissoras de televisão, né, ficam comparando assim. Não, quando foi para discutir sobre as universidades, foi tantas pessoas em tantas cidades. Agora foi um pouco menos. A comparação idiota. Ridícula, burra. Porque primeiro é o seguinte, aquela outra nós sabemos que a turma que está lá é todo o pessoal da esquerda. Aliás, está tendo, nesse momento, está tendo hoje, né? Outra. Está tendo hoje outra. Ah, sim. Tá tendo. Porque saiu de apoio ao governo, agora eles vêm mostrar que tem contestação. Quem é que está na rua? Aluno, professor e funcionário das escolas públicas. Os professores dizem, olha pessoal, vou dispensar vocês, vai ter todo mundo E daí hoje o salário deles... E tem inclusive aqueles que ainda dão nota. Tem direito a tantos por cento da nota quem estiver na rua lá. O próprio ministro denunciou os alunos sofrendo pressão, quem não quisesse ir, que seria prejudicado. Né? Então é diferente. E há até quem diga, né, que os que trabalham fazem manifestação no domingo. Exato, tem que trabalhar. Os que não se preocupam fazem no dia de semana. Aí ficam sem aula, aí não trabalham. E a sociedade tem que pagar o salário deles. É tudo festa. Né? Então, realmente, o negócio é por aí mesmo. Tá? Nós temos que sair para a rua, demonstrar a nossa força, né? E coisa. Agora, veja bem, essa questão das universidades. O Lula fez a mesma coisa, aí igualzinho. Certo. Né? Só que o valor que ele cortou foi bem maior do que esse que foi cortado. E não repercutiu. E não repercutiu nada, todo mundo ficou quieto, porque era o governo petista, mas eles são petistas. Mas ele fez e não contou. E daí aqui anunciaram mal.
Foi um erro de ter anunciado. Não, mas eu tenho o WhatsApp, porque a Dilma também fez isso. Uhum. E eu tenho o WhatsApp daqui, a Dilma justificando o porquê que estava fazendo. Eu vou te mostrar depois. Ela justificando o porquê que ela estava fazendo. Entendeu? E, veja bem, justo a Dilma, que o slogan da campanha dela, do governo dela, como é que era? Não lembro. Educação? Não sei o que, educação? Não tinha esse slogan Devia ser. Eles esculhambaram com a educação. Era nação era. educadora. Nação educadora, uma coisa assim. Entendeu? Esse foi o lema da campanha dela. E mesmo assim ela fez esse desconto muito maior do que o Bolsonaro está falando hoje. Mas a esquerda ficou quieta porque era a esquerda, é Dilma. Eles não iam combater, né? Então, essa esquerda aí nós temos que acabar com eles de vez. Pátria educadora. Isso. Obrigado. Olha, esse era o slogan da campanha da Dilma. Pátria educadora. E na pátria educadora, ela fez um corte maior que o Bolsonaro fez agora. Não foi um desastre ela, o governo do Lula mentindo, né? Mentindo. A propaganda que faziam era que estava tudo uma maravilha. Mas eu queria conversar com você de novo, justamente porque o dado importante foi a presença da cidade. A Ponta Grossa marcou presença na manifestação, né? E é preciso que as pessoas, como disse o Douglas disse, eu não vou, já fomos quantas vezes, tá? Mas tem que ir, porque é preciso, né? Alguém já disse que as pessoas de bem precisam aprender a ter a coragem dos canalhas. Com certeza, com né? certeza. Por que nós chegamos aonde chegamos com o Lula presidente, a Dilma presidente, o tanto de esquerda no Congresso Nacional? Porque as pessoas de bem, o pessoal não se candidatou. O povo do PT se candidatou. Quem é o povo do PT? Quem é o povo do PT? Pelo menos 90% é funcionário público. Aí sai candidato. Ele tem 3 meses de campanha, 3 meses que ele não trabalha, ganha salário. Se ganhou a eleição, mas se não ganhou, tira mais um mês de férias, 4 meses de férias no ano. E com isso, eles conseguiram montar uma bancada lá importante, né? E fizeram do Brasil o que todos nós sabemos. E agora é preciso consertar. E quem é que ia imaginar que um cidadão que tinha tudo para perder a eleição, né? O Bolsonaro, sem expressão, sem liderança. A mídia inteira conta. Né? De repente sai candidato e cai no agrado do povo. E o povo faz a campanha dele. Né? Ele levou no hospital? Levou uma facada, ficou no hospital e o povo fazendo. O povo subiu a campanha. Né? E aí, com o discurso, e mais importante do que ter feito o discurso na campanha, foi que assumiu a presidência e quer cumprir. Por isso que está se defrontando com o Congresso. Não é porque ganhou a eleição, diz, bom, agora o que eu prometi, deixa para lá. Não. Né? Não vai negociar, como ele tem dito. Eu não quero fazer o que o Lula e o Temer fizeram e depois ir para a cadeia. Claro. Né? Então, esse é o dado importante, né, Douglas? E dele está querendo cumprir o que ele prometeu e está tendo a dificuldade da reação de quem é da velha política, dos velhacos da política, daqueles que queriam dividir o governo para tirar o proveito para eles. Você veja bem, eu comentando essa questão da comodidade, da inércia do povo a não querer ir para a rua, né? Então, eu me lembro, eu tinha uns 20 anos de idade, a Venezuela, aqui na época, né, era o país mais rico da América do Sul. Era a pérola da América do Sul. Organizadinho, tinha democracia, petróleo, tinha tudo. Era um baita um país tranquilo, certo? E daí o que aconteceu? Começou a assumir esse pessoal de esquerda, foram degringolando o país, e surgiu no que está. Tá? Por que surgiu no que está? Então, esse povo que hoje está desesperado, querendo sair de lá e vir aqui para o Brasil, para os Estados Unidos, para onde quer que seja, é que deviam ter, na época, saído para a rua e brigado e lutado e tal, e dizendo que não concordam, faz contra. Se acomodaram, ficaram quietinhos, foram aceitando devagarzinho todas as barbaridades. Tudo bem, agora estão desesperados
estão querendo entrar num país, que é um deles é os Estados Unidos, né? Que é um país organizado, um país que luta, eles lutam pelos direitos deles, tal, saem para a rua, brigam, fazem e acontece. Tá? Existe lei. Agora, exatamente. Agora, não, porque o Trump lá é um brutamonte e tal, onde é que você viu? Agora meter cerca lá no país dele para não deixar entrar e tal. Tá certo ele, cara. Eles têm um país organizado, lutaram por aquilo, brigaram por aquilo, tiveram até guerra civil, né, norte contra sul e tudo mais. Correu sangue lá dentro. Organizaram o país. Agora, aqueles que ficaram na comodidade no seu país, vendo a coisa ter que engolar, mas não quiseram fazer nada, agora querem entrar no país dele, um país que lutou, que teve guerra civil, tudo para organizar. Para tirar benefício. E querem entrar agora bonitinho num país organizado. Tá certo ele, eu acho. Eu faria a mesma coisa. Porque não tem no mundo, né, nenhum exemplo de que a esquerda deu certo. Não né? tem. Que dele a URSS, a gente fala na URSS hoje, pelo que é isso, né? A União das Repúblicas, né, Socialistas Soviéticas, né? Tomaram um monte de país, quebrou tudo. Tá aqui, tá aí a herança do Lula e da Dilma. Quer dizer, o que é que as pessoas têm que... As pessoas têm que tirar a viseira e enxergar a realidade. Mas não dá para entender o porquê que eles são assim. Tem pessoas que são letradas, pessoas... Né, são intelectuais, esse pessoal da esquerda, intelectuais. E tal, gente de bem, né? Professores estão pensando ainda dessa maneira, não dá para entender. Não, e pregam na sala de aula. Exato. A história do Brasil, esse povo está tentando reescrever. Exatamente. Né? Pegam aí a história do que aconteceu e querem mudar. O Tito é monarquista, né? E vivia me falando da monarquia e tal. Eu não dava muita bola para ele, porque digo, o Tito também certo está inventando alguma coisa. Mas na verdade, cara, na época da monarquia no Brasil, o Brasil tinha uma das maiores frotas de navio na época, entendeu? Navio uma mercante. das maiores frotas, né? O Brasil já tinha estrada de ferro, o Brasil já tinha telefone, o Brasil estava muito acima de muitos países da Europa que hoje estão explodindo de coisa. Tá? Nós temos a monarquia. Por quê? O rei não precisa roubar. Agora, claro, você tem que ter sorte, de repente, pegar um rei, por último, que é o que nós tivemos, né? O cara falava 7 línguas, o cara... entende como é que é? O cara era conhecido mundialmente, né? Respeitado mundialmente. Então, da monarquia para a república, para cá, examine o Brasil, o que foi? Aí virou um chapéu velho. Mas Douglas, então você é a favor da monarquia? Eu digo, não sou a favor da monarquia. Monarquia, quando estava boa, funcionou. Só que a nossa república, depois da monarquia, também foi uma anarquia. Entendeu? Foi uma anarquia. Então eu acho que o regime tem que ser presidencialismo mesmo, o pessoal tem que votar, não é porque o cara é sangue azul que ele tem direito a mandar nos outros e você não tem competência, não é nada disso. Mas que realmente naquela época, quando saiu da monarquia para a república, nós perdemos barbaridade. O Brasil perdeu muito. Começou pela briga do primeiro presidente com o segundo ali, já boicotando, né? Já não se entenderam na saída, imagine. Enquanto que no Império não tem. Tinha o imperador, pronto. Né? Aí aquele Marechal Floriano Peixoto, né? As barbaridades que esse cara fez. Porque os catarinenses lá foram contra ele na época. Ele foi lá e fez mudar o nome da capital do estado para Florianópolis. Entendeu? Sim, as pessoas não Isso foi porque ele quis pisar em cima. Não, ele quis pisar em cima dos catarinenses. Lá era outro nome, era Santa não sei o quê, Santa Carolina, alguma coisa, o nome da ilha lá. Ele fez mudar para Florianópolis. Tá? E tantas outras loucuras que nós vimos sempre, né, nesse período aí, né? Então, na verdade, depois da monarquia, nós só sofremos. Tá? Só deu burrada. Pois é. Então, o importante, né, eu sempre destaco o papel do Douglas, né? Ninguém tem em Ponta Grossa um histórico de prestação de serviço à comunidade como o Douglas. Então, a participação das pessoas é extremamente importante. O comodismo é uma tragédia. Né? Porque é preciso
repetindo alguém, não sei quem foi que disse, que as pessoas de bem precisam aprender a ter a coragem dos canalhas, porque os canalhas são audaciosos, os canalhas são arrogantes, os canalhas fazem, só que o que os canalhas fazem é contra a sociedade. Por isso que as pessoas de bem precisam aprender a ter coragem para se defender, para fazer prevalecer o que é certo. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Então, como foi o caso da manifestação. Acho que é obrigação nossa, né? Daí eu sempre digo o seguinte, você pode até querer se dar o luxo de não ser candidato a nada. Tá? Isso é um direito Isso teu. é uma questão de vocação. Agora, né? você dá o luxo de não querer participar da vida da comunidade. Da vida da comunidade. Isso eu acho que é uma safadeza, sabe, uma covardia. É muito fácil porque você querer que os outros trabalhem por você, você não se incomodar. Todos dependemos da comunidade. Isso. Ninguém é autossuficiente. Eu sou independente. Conversa. Não existe ser humano independente. Não é? E esse troço de ir para a rua, protestar e aquela coisa toda, né? Uma vez eu falei isso no tempo do Altair Ramalho ainda. Dei uma entrevista para ele, né? Altair, olha, esse negócio é a mesma coisa seguinte, é a mesma coisa que reunião de condomínio, certo? Então, reunião de condomínio sempre é no sábado à tarde. Daí, putz, você tinha que ter futebol, você tinha que não sei o que, tá? Hoje tem reunião de condomínio, que pariu. Vai lá na reunião. Você conhece 10% do pessoal da reunião. Que é apartamento lá em cima. Tem uns caras que, às vezes, coincidiu de sentar no elevador junto com o cara e disse assim, bom dia, e cada um foi para o seu lado. Bom, daí mistura tudo aqueles problemas, certo? Um reclama que estão gastando muita luz, tinha aquela luz apagada, outro reclama que o vizinho lá, o filho aprendeu a tocar clarinete e fica ensaiando a tarde inteira, outro não sei o que e tal, reclamação de tudo que é lado, né? E você tem que ficar ali, escutando aquela baboseira. Bom, você sabe uma coisa, cara, isso aqui me enche muito o saco, eu não vou mais. Eu não venho mais aqui. Eu não venho mais aqui, cara. Vou ver meu futebolzinho, tomar minha cerveja à tarde, mas não venho me encher o saco aqui. Tudo bem. Aí um belo dia você está entrando no apartamento, vai pintar de cor de rosa no nosso prédio. Pô, mas não é possível, cor de rosa, não aceito e tal. Foi na reunião do condomínio? Mudaram o porteiro do prédio. O porteiro do prédio era aquele cara que conhecia todo mundo, amigo, cumprimentava. Você chegava cheio de pacote, ele já ia lá, apertava o elevador para você, assim, entrava e tal. As correspondências, já conhecia todo mundo, já entregava na mão. Uma beleza, cara. Um dia esse cara chega lá, um mocorongo lá, na portaria. Semi-analfabeto na portaria. Não, mas por que fizeram? Não, para economizar. O cara custava tanto, esse custa... Não, mas espera aí, eu não concordo com isso. Foi na reunião do condomínio? É uma coisa mais da política. Tá, se nós não for para a rua, não mostrar, não se desgastar de ir para a rua, porque se desgasta, enche o saco. Claro que quem não queria ficar em casa numa boa, né? Mas enche o saco, chuva, sol, não, tem que fazer a sua parte. Sim, sim. E enquanto nós não fizermos a nossa parte, de repente o troço vai desmoronando, e acontece como aconteceu com as paizinhas que estão em volta de nós. As pessoas de bem se omitem, os canalhas tomam. Exatamente. A eleição do Lula e da Dilma foi exatamente em função disso, né? Foram se omitindo, deu no que deu, né? Mas o Bolsonaro, com todos os senões, como diz aquela deputada lá de Brasília, a Bia Kids, uma coisa assim, né? Perguntaram para ela era procuradora lá do Distrito Federal, se candidatou e ganhou a eleição, e ligado ao Bolsonaro. Esses 100 dias do Bolsonaro aí, parece que não tem muita coisa para apresentar, né? O que você acha? Ela falou assim, eu levanto todas as manhãs e a primeira coisa que eu faço é dar graças a Deus do Brasil estar sendo governado pelo Jair Bolsonaro, com todos os senões do Jair Bolsonaro. Imagine se o Brasil tivesse sido governado com aquele cidadão da esquerda, aquele poste do Lula que foi colocado lá. Como é que estaria o país? Né? Então, eis a grande verdade. Claro que precisa fazer alguns ajustes, mas o principal está aí agora, é preciso ajudar isso aí, né? E a manifestação para dizer para aqueles que querem boicotar que o presidente tem apoio.
Porque ir apoiar o Bolsonaro hoje não é um favor nenhum, é querer salvar o Brasil. Porque ele é o instrumento que está aí agora, não é? Sem dúvida. Muito bem. Como é um cidadão que participa da comunidade, eu vou fazer um outro programa com o Douglas, porque vocês vão começar, sei lá, o mês que vem, vão lançar o edital da construção da nova sede da Associação Comercial, né? Isso, já foi lá. Né? O edital já foi publicado, né? Tem que publicar 20 dias antes, conforme o estatuto. E nos jornais foi publicado, também está lá no nosso portal lá. O edital da Assembleia. Para a Assembleia, para ver se a Assembleia aprova, né? Uhum. Porque vai ser parte pago em dinheiro e parte permutado com um pedaço do terreno. Certo. O terreno lá é bem grande. São 13 mil metros quadrados. E como envolve patrimônio, está sendo envolvido, né? Então tem que precisar da Assembleia. O terreno, depois da prefeitura, descendo, indo lá para o Santa Paula, à esquerda ali, né? À esquerda, do ladinho do terreno que vai ser feito o grande shopping lá, do TAC lá, que hoje está tudo cercado lá. Vai ser emendado um pouco. Emendado ali? Olha. Emendado, vai ficar uma beleza, porque a nossa sede é um espetáculo, o TAC está fazendo uma coisa maravilhosa ali também, o Luiz Flávio, né? Entende? Então vão ser duas coisas que vão se complementar e que vai ficar muito bonito. Bom para a cidade. Excelente para a cidade. Não, e mostra a pujança da indústria, do comércio de Ponta Grossa, né? Pois é. Uma sede dessa bem apresentada. Não, eu comentei há pouco que quarta-feira o governador teve bastante agenda no Palácio. Agenda de Ponta Grossa. Isso. Pela manhã o grupo Madeiro. da Tchecoslováquia, né? E à tarde o Madeiro. Exato. Né? Quer dizer, lá o da Tchecoslováquia para anunciar que vai implantar em Ponta Grossa uma fábrica de caminhão, e o Madeiro que vai fazer a outra fábrica aqui, né? 600 milhões de reais. Né? Então, a cidade... Viva o Ciro Martins. Com certeza. Porque tudo começou com ele. A ideia dele. Pladei. Que depois apagaram o Pladei para não lembrar do Ciro. Né? Fizeram programa de... Prodemim, Proim, sei lá como é que é o nome. Quando o Pladei era uma sigla, né? E remetia para Ponta Grossa. Mas são coisas da mediocridade da política. Muito obrigado e até a semana que vem.